Meneghetti. Obrigado, Chico. Tem um jogador aí que passou por... A informação tá 4 milhões de dólares o Alan Ruiz. 6 milhões de euros o Dudu. É mais barato então. Eu tinha 12 milhões de reais. 4 milhões de não, 4 milhões de dólares. Vai a quase isso. O dólar aumentou, né? O dólar aumentou. Vai a quase os 12 milhões aí. Tem um jogador que, de lembrança não muito recente, mas no Grêmio, principalmente, que é o Anderson, ou Andershow, e que foi sondado aí tanto para o Grêmio quanto para o Internacional, Chico. Isso, Meneghetti. Ele tem propostas de alguns clubes brasileiros, porque o Manchester está rescindindo com ele ao final do ano, né? Não vai mais aproveitar esse jogador, e ele quer voltar para o Brasil. E quer voltar especificamente para Porto Alegre. Naturalmente, ele procurou... Aí teria 3 alternativas, né? Grêmio, Inter ou São José. O time lá do Assis fechou, né? E o Cruzeiro agora é de Gravataí, né? Cachoeirinha. Mas enfim, ele concedeu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, ao repórter João Batista Filho, e falou desse interesse de Grêmio Internacional. Na verdade, o interesse é mais do Inter por ele. Dele seria voltar para o Grêmio. É bem interessante, vamos ouvir. Já tive contato com o Grêmio, não é? Para conversar com o clube, né? Apesar de conversar com o clube, tive vontade também para estar perto da minha família, para estar perto da minha filha, não é? Eu, como me criei, não é? Dentro do Grêmio, conheço muita gente ali, acabei conversando com pessoas já que eu conheço há muito tempo, não é? E, cara, tentamos, não é? Uma vez, né? Pronto, não deu, esperar, não é? Não estou esperado de voltar para jogar no Grêmio. Tu recebeu alguma proposta, alguma ligação do Inter? Não, recebi sim, o Inter, como eu falei, o Inter é um grande clube, é um clube onde tem grandes jogadores, tem história no futebol, como também, mas o Grêmio é um clube onde eu praticamente cresci dentro, né? Teve interesse do Inter sim, e como eu falei, é um clube que eu respeito, não é? Como qualquer outro clube, com o respeito do Brasil, como um grande clube, não é? Sou jogador, né? Se o clube não mostra interesse e o outro mostra interesse em mim, tem que ir pra onde mostra interesse. Eu penso que as qualidades do Anderson a gente não precisa discutir, nós vamos concordar. A questão é o momento dele, que está há muito tempo fora, que tem o contrato rescindido, que não é bom sinal, né? Sim. Não é um jogador de... Não, vai rescindir porque ele está com 34, 35, não é isso. E tem outro detalhe, Tem quantos anos? 26 anos. E tem outro detalhe. Jogar futebol de alto nível também. Não, mas tem um outro impeditivo, que é a realidade financeira. O Anderson, ele ganha 60 mil libras por semana, o que dá 240 mil libras por mês, quase 1 milhão de reais por mês. Mas ele botaria, mas ele sabe que a realidade dele aí é outra, que tá, ele teria pedido... Hoje ele está desempregado, Chico. Aí é que tá. Essa é a realidade. Mas ele teria pedido 700 mil inicialmente. Tá bem, ele pode pedir o que ele quiser, né? Talvez tenha alguém que pague. Mas ele não quer baixar de 500 mil o nível salarial dele. Mas daí e ele tem interesse, além de Inter e Grêmio, Grêmio não, né? E ele está muito chateado com o Grêmio, porque o Grêmio não meio que desdenhou da... Não é isso, como é que o Grêmio vai entrar noutra roubada? Mas calma aí, Ribeiro, deixa eu só completar a informação. Pagar com uma fortuna Flamengo e Atlético Mineiro também. Ele tem a cara do Flamengo. Ele tem a cara do Flamengo. Eu vi uma última foto, a foto mais recente do Andershow. O Anderson Pico parece ter anorexia perto da Não, ele está inchado. O Baldasso tem razão, ele está acima do peso. Bolinha. Ele está acima do peso. Assim, ó, o Anderson, que Andershow nunca teve nada. Desculpe a minha franqueza. É uma temporada boa do Andershow durante 10 anos, 9 anos na Europa. Deixa eu corrigir essa informação do Baldasso. Me permita, Meneghetti, o Gonçalo, eu estava conversando com ele esses tempos, e ele acompanha muito o futebol internacional. O Gonçalo tem exatamente o retrospecto histórico do Andershow no futebol europeu. Se ele puder nos atualizar, para a gente ter uma ideia do que o Andershow jogou na Europa. Alô, Gonçalo? A situação do Andershow, ela foi a seguinte no futebol europeu, senhores. Ele foi vendido pelo Grêmio no final de 2005, início de 2006, ele foi para o Porto de Portugal. Lá ele atuava em uma função muito parecida com a que ele exercia no Grêmio. Ele era um meia articulador, camisa 10 da equipe, e fez 2 temporadas muito boas. O Manchester United pagou 40 milhões de euros pela contratação do Anderson naquela época. E o Alex Ferguson, ele recuou o Anderson para essa função de volante, naquela linha de 4 que as equipes inglesas normalmente usam. Ele fez 1 ou 2 boas temporadas no início e depois ele teve muitas lesões e acabou não tendo uma sequência muito grande. O início dele foi muito bom, depois ele acabou caindo no futebol europeu. Foi só uma boa temporada. Tá, mas ele é bom jogador, ele é um jogador caro, fora da realidade hoje, mas se ele quer retornar ao Brasil, ele vai ter que se adaptar.
Outro ponto, ele joga hoje ou ele compõe um grupo de quase todos os times do futebol brasileiro. O nosso futebol hoje carente, qual é a música que tu quer pedir, Ribeiro? Não. Hein? Qual é a música que tu gostaria de pedir? Por quê? Não, porque é a terceira vez que tu não deixa eu completar uma frase, cara. O que tem a ver com a música? Não tem o cara que faz 3 gols e pede música, o cara que interrompe 3 vezes pode pedir uma música. Parabéns. Então deixa eu só completar uma frase, tu parece que tu tá descendo a mostardeira com pneu careca em dia de chuva. Daqui a pouco vai parar lá na Sertório daqui a pouquinho. Então eu queria dizer o seguinte, agora esqueci. É o Anderson. Deixa assim. É que o Anderson, então eu posso falar? Olha, não. Deixa eu só dizer um negócio. Eu que não gosto de meter em salário, de falar do salário dos outros, de jogador e tal. Acho que o jogador vai ter que se adaptar à realidade brasileira se ele quer jogar aqui. Não é essa que ele tem lá. Lembrei, outra coisa, tem que conduzir melhor essa situação de vinda para Porto Alegre, porque essa questão do Internacional, ela está muito mais com um certo despeito pelo fato do Grêmio não querer o jogador de volta pela situação. Né? Ou vocês acreditam que o Internacional, depois de tomar 4 no Grenal, a primeira iniciativa é ligar para o Undershow para o ano de 2015? Eu acho outra coisa, tá? Que o Grêmio tem todo jeito de não querer o jogador e o jogador não pode. Eu acho que ele não tem que ser profissional nessa hora. O Grêmio não quer, acha que não precisa, que não tem bala, que acha que não vai se readaptar. É o direito do Grêmio. Eu achava isso numa outra situação que haveria mais motivos para não achar. O falecido, glorioso e inesquecível Fernandão, uma vez estava voltando do Catar e ele achou que o Inter era obrigado a contratá-lo de volta. Lembram disso? Lembro. Ele ficou magoado porque o Fernando Carvalho não levou ele de volta para o Inter. O Inter não tinha essa obrigação. Não tinha essa obrigação. Nós podemos discutir se a atitude do Internacional ou a do Grêmio, se é correta do Grêmio hoje, e a do Inter era correta ou não. Avaliar tecnicamente. Agora, o direito de não exercer, não querer comprar o jogador como eu tenho o direito, por uma questão de experiência dentro do futebol, de colocar um ponto de interrogação de quem é que foi a iniciativa desse contato do Internacional. Porque pode ser bem possível, depois da mágoa e da negativa do Grêmio, o empresário do jogador oferecê-lo ao Inter. É mais comum que caminhar para frente, né, Roberto? Isso aí acontece desde 1909, então, tem Grenal, acontece isso. Então assim, eu não sei se é verdade isso aí. E outra, o Anderson, claro que joga aqui. É bom jogador, vai jogar, mas não vale isso, não é um jogador diferenciado e está longe disso, inclusive. Aliás, quem não joga aqui, né? Pois é, mas um jogador de 26 anos, esse é que é o detalhe. Ele tem potencial, pô. Pô, o cara de 26 anos está sendo tratado como um jogador de final de carreira, tia. Paloma Poeta. Bom, ainda sobre Alan Ruiz, ou o D'Alessandro, estão dizendo aqui que o Alan Ruiz seria um Viçosa com grife, que o Dali tem muito mais trajetória, muito mais cancha. Já sobre o Undershow, o William Alarcon diz que ele é um ótimo jogador de grupo e talvez titular. Já o Júnior Minks diz que não gostaria dele no Inter. E o Jonathan Arrué diz que se não acertar com o Dudu, tem que trazer ele sim pro Grêmio. Eu quero concordar em parte com o primeiro comentário, que o D'Alessandro tem muito mais grife, é um campeão da América, é um jogador de trajetória internacional, inclusive, mas também quero discordar quando ele compara que o Alan Ruiz é um Júnior Viçosa com grife. Aí, é que essa comparação se deu porque uma das tiradas de sarro do Alan Ruiz foi que o Alan Ruiz colocou uma foto dele com o D'Alessandro no Grenal e colocou embaixo, ai que jogar. Do tipo, ele se comparou ao D'Alessandro. Aí o Alan Ruiz erra, porque não há nível de comparação entre o Alan Ruiz e o D'Alessandro. Mas o cara tem o direito de fazer o que ele quer. Tá bom, eu vou botar uma foto do lado do... O direito ele tem, inclusive, de ser criticado, né? Mas ele valorizou o jogo. Pô, o futebol tá tão chato, cara. O futebol tá quadrado. Em parte eu concordo com um jogador que tá fazendo diferente pelo lado do Grêmio. Não pode haver exagero porque vai para arquibancada isso. Bom, aí é o seguinte, né, Meneghetti? Eu tenho que partir da premissa que eu tô fazendo o futebol pro cara de bem. Não é, né? Infelizmente não é, né? Eu também acho. Agora, por isso é que o futebol está quadrado. Claro. E aí o que acontece? O jogador não consegue promover um jogo hoje. O espetáculo não é mais promovido, não tem mais quem faça isso. Gonçalo. Mesmo com a campanha ruim do Palmeiras, a equipe tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Henrique, tem 15 gols na competição. Ele pertence ao Mirassol, clube do interior paulista. Custa 2,5 milhões de reais. O Palmeiras tem a preferência na negociação com esse jogador e usa o Barcos e também o Allan Kardec como exemplos para não perder o atleta. 34 jogos e 17 gols pelo Palmeiras, média de meio gol por jogo tem o Henrique. Destaques do nosso Band Cidade. Alô, Cláudio Andrade.
Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Hoje no Band Cidade a gente vai mostrar o drama das mães que acompanham os filhos aqui na capital, vindas do interior do estado. Muitas têm que ficar ao lado da cama, em uma cadeira, porque não tem onde ficar. Outras usam o próprio carro como moradia. Essa realidade está sendo mudada por um grupo de mulheres que está juntando dinheiro para criar uma casa de passagem aqui na capital. Os detalhes, então, dessa história você confere 10:07 no Band Cidade. Eu espero você, Meneghetti. Em seguida, mais os donos da bola aqui na Band. Até já. A nova linha Renault sobe cada vez mais no conceito dos brasileiros, com mais design, mais tecnologia e também mais vantagens. Suba num Renault. Toda a linha com juros zero em até 50 parcelas. E a primeira, só depois do carnaval. Confira no site e nas concessionárias. É isso aí, juros zero em até 50 parcelas. E a primeira para depois do carnaval. Mas ó, só até dia 24, hein? Conheça também o novo Sandero Stepway, com design ousado e versátil totalmente novo. Suba já no Renault. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A eleição em primeiro turno no Internacional não apresentou surpresas. Marcelo Medeiros e Vitório Pífero irão disputar a preferência do associado no dia 13 de dezembro. O pátio do Beira-Rio estava movimentado. Enquanto uns conversavam, outros já estavam na fila para votar nos candidatos à presidência do Inter. Dos 344 conselheiros, 295 compareceram. Para haver segundo turno, nenhum candidato poderia fazer 85% dos votos. Os dois mais votados disputariam a preferência dos sócios. 3 chapas concorreram. Na chapa 1, Marcelo Medeiros era o representante da atual gestão e obteve 30,8% dos votos. Na oposição, Vitório Pífero se candidatou pela chapa 2 e fez 56,6%, enquanto Roberto Sigman liderava a chapa 3 e ficou com 9,8% dos votos. Medeiros e Pífero terão pouco mais de um mês para conquistar o voto dos sócios. O segundo turno acontece em 13 de dezembro. Nós construímos uma história no Internacional, não que outros não fizeram, mas nós temos uma história vencedora no Internacional e quero contar com o apoio do torcedor. Mais importante do que o resultado de campo é que a gente esteja na Libertadores América. A gente sabe que é importante que o clube esteja na Libertadores América por uma questão econômica, por voltar o Inter ao cenário internacional. O sócio colorado tem que entender que o futuro presidente, ele tem que ter um projeto de gestão, ele tem que ter ideias e ele não pode ser apenas um nome. A gente tem que avançar e não retroceder. 5 conselheiros votaram em branco e 3 anularam. Votos que, se tivessem outro destino, não mudariam a situação do candidato derrotado, Roberto Sigman. A grande frustração é da torcida e do associado internacional que me apoiou durante essa caminhada até aqui, né, que sai frustrado porque essa candidatura não foi para o pátio e ele, de fato, é quem deveria decidir os destinos do clube. Não terminou aqui, né, o que resta concluir é que para mudar a administração do clube, para romper com a lógica que vem imperando já há alguns anos e que nos últimos anos não tem se mostrado eficiente, é necessário mudar o conselho.
O ex-presidente Fernando Carvalho admitiu a preferência por Vitório Pífero e lamentou a divisão de forças do atual cenário político do Inter. Internamente não segui a posição do movimento, mas tenho a minha posição e a minha posição é em votar no Vitório Pífero, que é um companheiro, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, me ajudou muito no meu período. Houve um distanciamento, principalmente